Bem-vindo ao curso de formação, Apresentação Digital e Preservação da Cozinha Ritual Europeia. Módulo 2. Teoria e Prática Básica. Noções básicas teóricas de fotografia. Exposição e o foco. Foco, abertura e profundidade de campo. Esta lição visa fornecer aos estudantes as noções e conceitos básicos relativos ao foco e à profundidade de campo. No final da aula, os alunos saberão como gerir as ferramentas que regulam o foco e como regular a profundidade de campo. Na fotografia, é muito importante que o objeto que estamos a imortalizar seja nítido e perfeitamente focado. Uma fotografia desfocada está errada. Uma fotografia em que nos concentramos em algo que não é objeto da nossa composição está errada. De facto, o olho humano é o primeiro atraído pelo que é claro e perfeitamente compreensível. Isto porque o olho humano tem um foco contínuo, enquanto os objetos serão desfocados apenas nas áreas periféricas do nosso campo visual. Além disso, o nosso olho não tem problemas em focalizar se os parâmetros de distância, luz e movimento da cena que estamos a ver mudarem. O olho humano é uma máquina perfeita. A câmara, por outro lado, não tem a mesma capacidade que o olho humano, mas funciona de forma diferente. Quando apontamos a câmara para fotografar uma cena, o foco ocorre apenas sobre o objeto que é colocado no plano focal da nossa câmara. Se nos aproximarmos mais ou menos desse objeto, este será menos nítido e perderá detalhes. O plano de focagem é aquele que contém todos os pontos que têm a mesma distância do sensor da câmara e que estão igualmente em foco num único disparo. De facto, a câmara é capaz de focar apenas pontos que estão a uma distância específica igual, a que se chama o plano de focagem. A câmara só consegue focar um plano de foco de cada vez. Qualquer coisa que não seja compreendida nesse plano está fora de foco. Mas se o plano focal só pode ser um, como é possível que, por exemplo, nas fotografias de paisagem, tudo esteja em foco? Isto é possível porque o conceito de foco está intimamente ligado ao de profundidade de campo, mas falaremos sobre isto mais tarde. Quando falamos de focalização, devemos especificar que estamos a falar de ajustar a distância entre as lentes objetivas e o sensor fotográfico, a fim de capturar uma imagem nítida. A focagem pode ser ajustada em modo automático ou manual. Como dissemos, uma vez que o foco é ajustado na lente, o modo de foco é normalmente selecionável diretamente a partir de um interruptor na lente montado na câmara. A focagem automática pode ter lugar de acordo com um sistema ativo ou um sistema passivo. Com o sistema ativo são emitidos raios infravermelhos que calculam a distância entre o objeto e a lente. A câmara calcula então o foco. Com o sistema passivo, por outro lado, o foco é obtido através da captura de luz emitida pelo próprio sujeito. Em particular, o sistema passivo é baseado na medição do contraste. Quando o contraste é máximo, o foco também é máximo. Este é o método mais utilizado por câmaras de qualquer tipo, desde smartphones, câmaras reflex mais caras. Quanto à focagem, as câmaras SLR têm três modos de focagem: simples, contínua, automático. Quando fotografamos no modo Single Autofocus, se fizer meio clique no botão do obturador, a câmara começa a focar o assunto que se decidiu capturar. A focagem automática única é a escolha certa para usar com assuntos estáticos, porque o procedimento de focagem começa e termina apenas uma vez quando se prime o botão do obturador a meio caminho. Use a focagem automática única, por exemplo, se precisar de fotografar assuntos estáticos, tirar um retrato ou fotografar uma paisagem. O foco contínuo pode ser utilizado quando estamos a fotografar assuntos em movimento. Neste modo, ao oprimir o botão do obturador a meio caminho, a câmara ativa a focagem automática e continua a focar o assunto à medida que este se move. A
A focagem automática contínua é muito útil quando se tem de fotografar assuntos que se movem continuamente de acordo com uma determinada trajetória. Depois, ao oprimir o botão do obturador a meio caminho, um sistema de focagem automática da sua câmara bloqueia o assunto e segue-o até a fotografia ser tirada. A utilização da focagem contínua não é fácil. O sucesso de uma fotografia depende da velocidade com que o sujeito se move e da sua trajetória, que deve ser perceptível. Use o foco contínuo, por exemplo, se precisar de fotografar crianças, animais, atletas, tais como corredores. Finalmente, o modo automático dá à sua máquina fotográfica a escolha de utilizar focagem única ou contínua. Os pontos de focagem são mostrados no visor da câmara e ajudam-nos a compreender em que é que a nossa câmara está a focar. Os pontos de focagem são uma ferramenta importante porque podemos definir certos pontos para decidir o que precisa de ser focado. O número de pontos varia de acordo com as câmaras. Podem variar de 5 pontos a 51 nas câmaras mais sofisticadas e caras. Quando ativamos o autofoco, o nosso visor indicará no que está a focar, mas podemos decidir quais os pontos de focagem que queremos que estejam a funcionar e assim escolher o que focar exatamente. Nas câmaras digitais, podemos, portanto, definir um ponto de focagem central que corresponde ao sensor mais preciso e sensível, um ponto de focagem que a nossa câmara escolhe, e este dependerá da distância do objeto, da lente montada e de outros fatores externos. Finalmente, podemos selecionar qualquer ponto de focagem que seja mais conveniente para a composição fotográfica que estamos a definir. A profundidade de campo é uma das principais ferramentas criativas que o fotógrafo tem à sua disposição. A profundidade de controle do campo permite ao fotógrafo exprimir a sua criatividade utilizando a máquina fotográfica sem intervenção na pós-produção. O que é a profundidade de campo? A profundidade de campo é a área que o nosso olho percebe nítida. Temos de ser cuidadosos. Na realidade, esta área não corresponde ao plano focal, que é apenas um, mas corresponde à área à frente e atrás do plano focal. A largura desta área nítida é, portanto, a profundidade de campo da nossa fotografia. Aprender a controlá-lo é relativamente complexo. Temos de aprender a gerir três fatores principais. Os três fatores que nos permitem controlar a profundidade de campo são a abertura, a distância focal e a distância do sujeito que estamos a fotografar. Comecemos pela abertura do diafragma. Quanto à abertura, temos de nos lembrar de uma regra simples. Quanto maior a abertura, menor a profundidade de campo. Consequentemente, quanto menor a abertura, maior a profundidade de campo. Esta regra simples é complicada pela forma como a abertura é indicada. Nas lições anteriores vimos que é indicada com o símbolo F. Só temos de recordar que quanto menor o número após o F, maior a abertura. Como podemos ver pelo infográfico, a abertura f2.8 é maior do que a abertura f11. Consequentemente, a profundidade de campo será menor com a abertura definida para f2.8, em comparação com a abertura definida para f11. Assim, as pessoas por detrás da pessoa colocada nas distâncias focais planas serão vistas mais claramente à medida que fechamos o diafragma. Outro facto que determina a profundidade de campo é a distância focal da lente que estamos a utilizar. A distância focal de uma lente, fisicamente, é a distância entre o centro óptico da lente e o plano de foco, ou seja, o sensor. É por isso que também é chamado de distância focal. É medida em milímetros e é uma característica intrínseca da lente, que se encontra sempre indicada no exterior. Mais uma vez, temos uma regra simples. Quanto maior for a distância focal da lente, menor será a profundidade do campo. Quanto menor a distância focal da lente, maior é a profundidade de campo. Esta regra faz-nos compreender como é importante escolher a lente certa, dependendo do assunto que queremos fotografar. Se queremos fotografar uma paisagem naturalista e ter uma grande profundidade de campo, e portanto grandes áreas claras, optaremos por uma lente de grande angular.
ou uma lente com uma distância focal inferior a 50 mm. Se quisermos tirar um retrato e, portanto, focar o rosto de uma pessoa e ter o resto menos nítido ou desfocado, então utilizaremos uma lente com uma distância focal superior a 50 mm. O último fator que determina a profundidade de campo é a distância ao sujeito. Também, para este fator, temos uma regra simples. Quanto mais próximo estiver o assunto em foco, menor será a profundidade de campo. Quanto mais distante estiver o assunto em foco, maior a profundidade de campo. Este fator, contudo, deve ser usado com cuidado, porque ao aproximar-nos ou afastar-nos do assunto, modificamos o enquadramento e, sobretudo, a composição da nossa fotografia. Portanto, resumindo, os 3 fatores fundamentais para controlar a profundidade de campo são a abertura, a distância focal da lente, que montamos na nossa câmara, e, finalmente, a distância do sujeito que queremos fotografar. Para terminar a nossa lição sobre o foco e profundidade de campo, vamos abordar o tema da criatividade, que pode ser expressa com o domínio destes fatores. Decidir o que trazer para a zona de nitidez ou decidir a profundidade de campo da fotografia é um dos elementos mais importantes através dos quais pode exprimir a sua criatividade. Nos retratos, é muito importante destacar o rosto do sujeito que estamos a fotografar. Isto pode ser feito deixando o rosto nítido e deixando o fundo desfocado. Este efeito chama-se efeito bokeh. Bokeh é uma palavra japonesa que significa fuzzy. Este efeito permite esconder um fundo pouco bonito e interessante, orientar o olhar do espectador para o ponto de interesse, adicionar um toque de magia, especialmente com o bokeh das luzes. Para obter o efeito de desfocagem na fotografia e depois o efeito bokeh, é preciso seguir estas poucas regras. Foque o assunto, use a abertura máxima da sua lente, use o maior comprimento focal possível, module o efeito que pretende alcançar jogando com as distâncias. Quando queremos fotografar um conjunto de temas ou um panorama, é muito importante ter a capacidade de controlar a profundidade de campo. Na fotografia de paisagens naturais, é necessário que tudo seja muito claro para poder mostrar a magnificência da natureza, como montanhas, quedas de água, florestas. Se estamos a fotografar em espaços abertos, tais como ruas ou praças, podemos decidir deixar tudo nítido, mas arriscamos a aplanar a imagem. Se em vez disso quisermos focar o olhar do nosso espectador em algum assunto em particular, a gestão da profundidade do campo é muito importante e permite-nos focar o olhar do espectador no que é importante para nós. Vimos nesta lição como funciona o foco e a profundidade de campo. Quanto à profundidade de campo, o fator mais utilizado na fotografia é o da abertura. Pode experimentar o seu funcionamento fazendo um pequeno exercício. Leve 3 garrafas onde possa ler claramente a marca. Pegue na sua máquina fotográfica e saia ao ar livre, durante o dia, numa área bem iluminada, para que possa filmar sem problemas em qualquer abertura. Coloque as garrafas numa fila com cerca de 40 cm de distância. Fique na mesma fila que as garrafas, a uma distância de 1,5 m da primeira. E com a câmara à mesma altura, coloque a câmara no modo diafragma prioritário. E depois foque a primeira garrafa na abertura máxima que permite a sua câmara. Afaste-se um pouco. Se não conseguir focar, tire uma segunda fotografia, mas desta vez com o mínimo de abertura possível. Notará que na primeira fotografia apenas a primeira garrafa estará em foco, enquanto na segunda, a segunda garrafa também estará em foco e talvez uma parte da terceira, ou mesmo as 3, dependendo da câmara e da lente que estiver a usar. Também notará que mudar a profundidade de campo muda completamente a percepção do assunto da fotografia, e essa é uma das razões pelas quais a profundidade de campo é um recurso criativo tão importante.